Mais Geek sofreu uma mutação genética. E agora o seu genoma conta com 4 animes na programação. Confira o seu novo DNA. Às 7h40 da noite. Darling in the Franxx. Às 8h10. Miss Kobayashi Dragon Maid. 8h50 da noite. Black Clover. 9h30. Schwarzes Macken. Mais Geek. De segunda a sexta. Às 7h30 da noite. Só na Loading. Mais Geek. Oferecimento. Bites da Cacau Show. Snacks de chocolate crocante que a gente não consegue parar de comer. A seguir na Loading, Black Clover. Mais animes pra vocês, e hoje o Léo Kitsune vai conversar com vocês sobre a fórmula do shonen, aqui dentro do Mais Geek. Pois é, hoje o Mais Geek vai servir de casa do Anime Classroom. Aquele bloco especial que você deve se lembrar da Funimation TV, lembra? Você lembra, né, Clay? Eu lembro, claro que eu lembro. Mas, bom, então, sem mais delongas, fique com o primeiro Anime Classroom exibido dentro do Mais Geek sobre a fórmula do shonen. O shonen de luta. Embora shonen em si não seja um gênero, porque tanto isso aqui quanto isso é shonen do mesmo jeito, o que a gente costuma chamar de shonen de luta, os Dragon Balls e Cavaleiros do Zodíaco da vida, esses têm uma cara, tem um padrão recorrente, tem uma fórmula. E mesmo que a gente reclame, fale que é tudo igual, que já tá cansado dessa fórmula e tudo mais, a gente tá vendo vocês pedindo Naruto na Loading o tempo todo. A gente sabe que vocês gostam. A gente gosta. Eu gosto. Eu cresci com isso. Eu gosto demais de shonen de luta. Porque essa fórmula funciona. Mas como ela funciona? É isso que eu vou falar aqui no Anime Classroom. Bom, pra começar, tem algumas características do shonen de luta que tem mais a ver com o contexto no qual eles são publicados nas revistas shonen lá no Japão, do que com alguma filosofia, com alguma forma, com alguma intenção narrativa. Por exemplo, você sabe aqueles trechos no começo de shonen de luta que são umas lutas mais curtas, uns arcos mais curtos, tipo o Ichigo lutando contra uns Hollows aleatórios logo que ele ganha os poderes, o Kenshin no Samurai X contra o Jiné, que é uma luta mais curtinha. Eu acho que em breve aqui na Loading de sábado vai ter um arco que tem uns 6 episódios mais ou menos, que é a Guilda Eisenwald na Fairy Tail. Bem curtinho, se resolve ali e não tem um grande papel no grande panorama das coisas e tudo mais. Por que que sempre começa desse jeito? Tem mais a ver com as votações de popularidade, de preferência das pessoas. Porque as revistas shonen lá, eles têm esses rankings de popularidade e os últimos do ranking vão sendo cortados para dar chance de novos mangás. Então logo no começo não adianta você criar uma mega saga se você não sabe se o seu mangá vai poder continuar. Então no começo você vai apresentando os personagens em arcos curtos, autocontidos, você termina aí e quando você tem a confiança de que a sua série está consolidada nessa revista e não vai ser cancelada pelo menos tão cedo, você pode começar um arco maior. Então isso é mais por conta da maneira que as revistas são publicadas e a gente já até acostumou, né? Mas o que eu acho importante falar aqui é de uma característica filosófica dessas revistas. A gente tem que lembrar que as revistas shonen são, como o nome já diz, uma revista para meninos. São meninos de 10 a 18 anos, digamos assim, essa idade de formação de crianças e meninos, né? Não são revistas para meninas. E, por exemplo, a revista Shonen Jump, ela tem um lema, uma filosofia, que se resume em 3 palavras: amizade, esforço e vitória. E dá pra gente destrinchar cada uma dessas palavras e ver como elas moldam as revistas, como elas moldam as histórias que saem nessas revistas. Por exemplo, vamos lá. Amizade. Para começo de conversa, amizade, poder da amizade,
todo mundo conhece, a gente já viu esse negócio o tempo todo, vocês estão assistindo Fairy Tail na Loading todo sábado, vocês estão vendo o Poder da Amizade, ou vão ver muito mais ainda. Então, o Poder da Amizade a gente conhece. Eu diria que são 3 coisas. É um valor positivo, no fim das contas, porque é uma história para crianças e adolescentes, então é legal você... É meio que... legal de maneira neutra você ensinar que a amizade é uma coisa boa, ponto. Segundo que se você fala de poder da amizade, você precisa de muitos personagens para ter vários amigos, então você cria um elenco extenso, e isso é interessante, porque se você tem uma história muito longa, você precisa de bastante personagem, e permite que muitas pessoas diferentes, um público mais amplo, se identifique com personagens diferentes. E 3, e talvez mais interessante e mais importante do que isso, tem também a questão dos resquícios do Japão do pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país todo foi destruído, né? Teve vários bombardeios e as 2 bombas atômicas, e o esforço da reconstrução do Japão passou também por uma questão cultural de valorizar o coletivo em vez do individual, para todo mundo participar do esforço da reconstrução da nossa nação depois da guerra. Então, esse tipo de filosofia, culturalmente falando, é uma coisa que acaba entrando para os mangás shonen, que é a questão do grupo, que você não consegue nada sozinho. É aquelas cenas do Seiya vencendo, dando o golpe final, só que com o cosmo dos seus amigos. Ele venceu, mas ele não consegue isso sozinho, e isso é importante culturalmente por lá. O esforço também tem muito a ver com isso, a questão de valorizar o trabalho, a questão de valorizar o esforço, também é uma coisa positiva, normalmente, assim, para crianças. É bom você ensinar que é bom se esforçar. E também é uma coisa que explica, dentro da filosofia da revista, os arcos de treinamento, né? Eu não sei se vocês já repararam na tendência dos shonen de luta, pelo menos recentemente. Pode ter a ver com o Goku, que era secretamente um Saiyajin, e isso influenciou muita gente que cresceu lendo Dragon Ball, e aí foi fazer mangá shonen. E aí você tem o Naruto, que tem dentro dele a Kyuubi, um poder absurdo, que ele já nasceu com isso. O Deku, que herdou um poder absurdo, o maior poder de todos. Beleza, isso é uma tendência. Esse poder do mal dentro do protagonista do shonen é uma tendência recorrente. Mesmo assim, eles têm que fazer um treinamento. Sempre tem um arco de treinamento. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu acho muito interessante que você mostre o processo para se chegar num ponto e não, plim, ele tem um superpoder. E isso vem da filosofia da revista, da parte do esforço. Mas o que mais me interessa, o que eu acho mais interessante é a parte da vitória. Em 2015, o Hirohiko Araki, que é o autor do Jojo, ele lançou um livro. O livro se chama Mangá em Teoria e na Prática. E ele é um livro bem específico, ele é um livro pensado para você que quer fazer um shonen de sucesso. Não é caso você queira fazer uma coisa super autoral e diferente. Não é para você que quer fazer um Boa Noite Pum Pum. É para você que quer fazer um Dragon Ball. Essas são as dicas de um cara que fez um dos maiores mangás da história, JoJo's Bizarre Adventure. Ele fez um shonen de luta de sucesso. E essas são as dicas dele. E tem muita dica legal. Tem dicas da importância da primeira página na apresentação de uma história. Dica de caracterização de personagem, de como isso é importante para você passar a ideia de quem é aquele personagem visualmente, pela maneira como ele se porta, como se veste e tudo mais. Tudo isso é muito legal e muito interessante. Mas a parte que me interessa e nos interessa aqui nesse Anime Classroom é quando ele fala de estrutura das histórias. Ele diz que ele usa a estrutura do Kisho Tenketsu. O Kisho Tenketsu é uma estrutura narrativa que tem paralelos tanto na China quanto na Coreia e no Japão também. E resumindo, super resumido aqui. Você conhece a estrutura em 3 atos, certo? Começo, meio e fim. Início, apresentação, introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. O Kisho Tenketsu é uma estrutura em 4 partes. O Ki é a introdução, o Sho é o desenvolvimento, o Ten é a virada e o Ketsu é a conclusão. De acordo com Araki, primeiro no Ki o personagem é apresentado, no Sho ele encontra o vilão, no Ten você tem as tentativas de resolução e no Ketsu, palavras do Araki, você tem sempre
uma vitória ou algum tipo de final feliz. Ele explica isso com um gráfico, não dá pra ficar mais simples do que isso. Esse gráfico aqui, ó. A ideia do Araki é que num shonen de luta de sucesso, a estrutura da história obedece uma sequência de vitórias. E ele também diz uma coisa muito importante: o protagonista sempre sobe, ele sempre vence. Ou seja, não só o protagonista sempre vence, como ele sempre vence uma ameaça, um problema maior do que o anterior. Que é o que explica, por exemplo, uma estrutura como Dragon Ball Z, que a gente começa com o Freeza, que é tipo o cara mais poderoso da galáxia, e no fim da história ele nem chega, mal chega aos pés do Majin Buu. Ou Cavaleiros do Zodíaco, 12 casas, eles estão literalmente subindo. Ou arcos de torneio. Arcos de torneio que também são muito comuns em mangás de esporte, porque, né, tem campeonatos em mangás de esporte. Mas por que tem arco de torneio em mangá de luta, de aventuras, de luta e ameaças mundiais? Por que tem um torneio no meio? Porque é uma estrutura que força essa subida. Porque, por definição, num campeonato, eles vão subindo as chaves e chegando na ameaça final, sempre com lutas mais difíceis do que as anteriores. Então você pega um Yu Yu Hakusho, você começa com uma luta de faca e termina com o Toguro 120%. Você obedece essa estrutura de sequência de vitórias sempre subindo. O Araki é até um pouco intransigente nisso, porque ele diz que o autor não pode ceder à tentação da derrota, porque você não pode nunca fazer o protagonista descer um pouquinho, perder, pra depois subir renovado, superação e tudo mais. Não! O protagonista tem que sempre vencer, sempre subir, perder nunca. Que eu acho que é uma mentira pra começo de conversa, porque tem histórias que são cheias de derrotas, que são grandes momentos de derrota, e a gente sente essas derrotas pelos personagens. Hunter x Hunter é um mangá feito de anticlímax, feito de derrotas. E é maravilhoso, é um clássico. E ele funciona por conta desse negócio. Ele funciona porque ele quebra o padrão. Mas para ele quebrar o padrão tem que existir para começo de conversa. E é um padrão que comprovadamente funciona. Boa parte dos maiores sucessos, dos mangás mais vendidos da história são os shonens de luta. Sabe o que isso me lembra? Me lembra videogame, sabe? Achievement, que aparece na tela, plim, que você tá jogando e você faz alguma coisa boa e o jogo fala: você matou 5 inimigos, pá, parabéns! E tem aquele, sabe, aquele, yes! E você continua jogando pra sempre. O jogo do celular tem muito isso também. Sabe o que é isso? Reforço positivo. Isso é uma recompensa. E o shonen de luta é uma história que quer te recompensar o tempo todo, fazendo essas vitórias o tempo todo. E você quer essa recompensa, porque você tem o risco da derrota, mas tem a recompensa da vitória. E você continua lendo. E é isso que sustenta histórias tão grandes. Até o próprio Araki fala no livro dele que o leitor não vai gostar de ler tantas derrotas assim. Se você tivesse um mangá tão grande quanto One Piece, só feito de derrotas, ou com tantas derrotas, talvez você não continuasse lendo tanto tempo. Você precisa do boost de alegria, da recompensa, da vitória. E assim, é legal. No fim das contas é legal. É uma fórmula boa, funciona, a gente gosta, a gente não pode negar. E são vários os mangás que a gente mais gosta, então tá aí. É mais ou menos assim que funciona o shonen de luta. Olha só. Gente, que aula, hein? Palavras de Araki aí do Léo Kitsune, de Hirohiko Araki, né? Poxa vida. Não, gente, mas a maneira que o Kitsune ele tem essa eloquência pra falar, pra explicar, é um negócio que te prende. Tanto é que, assim, eu acho que o Clay nem dormiu na aula, né? Não, eu sentava no fundão, mas não dormi não. Mas eu percebi, tá, que a gente vive num anime shonen aqui na Load, porque a minha recompensa é fazer o Mais Geek com vocês dois, veja só. Olá. Olá, de onde veio isso aí? É a minha aí? recompensa positiva de fazer o programa com vocês. A gente já tem o trio, né? Então, dois meninos e a menina. Então. A gente é um anime shonen da Load, meu amigo. Ó, tão shonen que esqueceu, faltou o Léo falar que o Mais Geek é feito em cima do Shotenketsu também. Vou avisar aí. É total feito em cima disso, cara. Total. Assim, a gente sempre tá enfrentando desafios mais fortes aí, cara. Olha aí. Tá subindo ali, ó. Eu só digo isso, cara. Na hora que eu começar a falar pra ele, aí tá aí meu reforço positivo. Meu reforço positivo. Ai, que fofinho, gente.
Agora vocês fiquem com o Black Clover e daqui a pouco a gente volta com mais geek pra vocês. Não saiam daí.